Amigas e amigos, quem fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Quando a gente vai num canal, que a gente escuta um vídeo, pode ser de quem for, que a gente não vai, que a gente não é de acordo com aquele tema, o que eu faço? Não escuto o vídeo, deixo pra lá, não deixo comentário nenhum e vou embora. Eu não sou obrigado a ver vídeo de ninguém. E quando eu vou num canal que tem um assunto que eu não sei argumentar, aí é que eu não respondo nada, porque eu tenho medo da resposta. Amiga, eu vou responder pra você. Eu sei que seu livro é a Bíblia, mas eu vou lhe responder. Mas antes de eu começar esse vídeo, coleguinha, eu vou voltar lá na eleição do Lula e de Bolsonaro. Mas o que tem a ver a eleição do Lula e do Bolsonaro? É simples. Eu já gravei um vídeo bem na época da eleição. Quando foi na época da eleição, eu cheguei na farmácia e a mulher estava esbravejando que não ia votar no Lula porque todo pernambucano era ladrão. E eu estou lá, eu ia comprar, parece que era um shampoo, mas aquilo me chamou a atenção e eu sou boa para dar resposta. Fiquei lá escutando aquela conversa. Aí o dono da farmácia falou assim para ela. Ela é pernambucana. Aí foi que ela aumentou a conversa. Aí foi que ela aumentou o tom de voz. Cheguei lá, bati no ombro dela e falei: senhora, eu tive 18 funcionários aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e só quem me roubou foi uma catarinense. Não foi as catarinenses, foi uma. Então, se Lula roubou, a senhora fala que Lula roubou, não os pernambucanos. Os pernambucanos não roubou a senhora, quem roubou foi Lula, tá bom? Aí falei mais umas coisas, quem quiser ver esse vídeo tá por aí. Por que eu abordei esse assunto? Porque no vídeo que eu gravei, eu não falei de evangélico aqui. Eu falei de religião. E pedi para minha cliente sair da igreja. Eu não falei que ela saísse da igreja evangélica. Eu não falei que era da igreja católica. Não falei do nome de nenhuma igreja. E outra coisa mais, minha amiga. Eu não posso falar nem da igreja evangélica, nem da igreja católica, nem do centro espírita, nem do centro de Umbanda e nem daquele centro que fazem trabalhos pesados. Porque a todos eu devo favores, e grande. Quem me socorreu de um sequestro foi uma guia no centro de Umbanda. Eu estava lá no centro de Umbanda esperando para comer, porque eu não tinha comida mesmo. Quando a guia baixou e falou: você vai ser sequestrada por engano. Sim, a guia, dou até o nome dela, foi Maria Luziária, baixou e disse que eu ia sofrer um sequestro. E eu fui sequestrada nesse mesmo dia, às 18 horas. Então eu não tenho direito de falar aqui nem de Umbanda, nem de Quimbanda, nem de centro espírita, kardecista, nem de evangélico e nem de católico. Porque todas elas que eu fui, eu recebi ajuda. Na Igreja Universal, que eu gosto de dar nome aos bois. Na Igreja Universal, eu fui curada do câncer. Eu não tenho religião. Tenho 4 Bíblias em casa, não leio a Bíblia. Porque eu não sei interpretar. E para falar bobagem, eu não falo. Porque alguém vai vir em cima de mim, vai deitar e rolar. Tenho 4 Bíblias que ganhei de presente. Não leio nenhuma porque eu não entendo. A única que eu entendo é só do Salmo, assim mesmo. Entendo do 6 porque tirei o álcool do meu filho. Entendo do 7 porque livrei meu filho da justiça. Entendo do 23 e do 91 que salvou meus filhos assim, que só Deus mesmo na causa. E da Igreja Quadrangular, por causa do pastor Candim, que era quem me ensinava como que eu tinha que viver. Eu não ia nem assistir, nunca assisti nem culto. Ia nas igrejas esperar a entrada do pastor Candim, na Quadrangular. Ia na Universal esperar a entrada do pastor Carlos. Nunca assisti nem culto, porque eu não gosto. E não entendo, e não acredito em tanta coisa que falo. Então, eu não falei em igreja evangélica, foi você que falou.
Foi você que falou. Tá, eu vou ler o teu comentário e vou te responder. Quem escreveu o comentário, quem enviou o comentário foi Tânia Maria Pereira Passos. Tânia, é o seguinte. A Tânia começou assim: nenhuma mãe que tem conhecimento da palavra aceita o nosso Deus. Aceita. O nosso Deus fala da imoralidade. O nosso Deus fala da imoralidade, onde homens e mulheres... Continuando aqui. Dona Zilda, a Bíblia fala sobre de como Deus repudia, fala da perda da salvação. Nenhuma mãe aceita que seus filhos percam a salvação. Deus não ficou moderno porque nós queremos. Eu creio que essa mãe deve orar sim e amar a filha. Quem faz a obra é Deus. Levar a Bíblia, Deus não tem variação. Deus não tem variação. Tânia, que me escreveu isso aqui, 2 comentários. Tânia, primeiro que quando eu falo de um cliente aqui, é porque eles são meus clientes e eu conheço a vida deles há mais de 5 anos. Então, essa criatura que eu fui atender, que eu atendo ela há mais de 5 anos, ela é evangélica. Eu não falei que ela era evangélica, mas agora eu vou falar. Ela é evangélica. Ela vai todos os dias para a igreja. O aniversário é feito na igreja, as festas dela tudo é na igreja, aquele monte de gente na igreja. E ela vai sim, ela prega para as pessoas, ela faz reunião de pregação na casa dela. Só que ela traiu o marido. Tá na Bíblia? Ela foi presa roubando. Tá na Bíblia? Isso tá na Bíblia? Ela teve um filho e abandonou porque o filho era preto. Tá na Bíblia? Isso é moral, isso é ser moralidade? Tá na Bíblia isso aí? Que pode fazer tudo isso? A única coisa que não se pode fazer é aceitar um filho homossexual ou uma filha homossexual? Quando eu gravo um vídeo falando algo, Tânia, é porque eu conheço a vida da pessoa. Eu sou terapeuta e conheço a vida da pessoa. Então, eu tenho autoridade para falar porque eu sei da vida dela. Quando o marido dela foi matar ela, foi eu, Zilda, que recebi mensagem de Deus e Deus falou, vai lá, que ele está pronto para matar a tua cliente. E eu fui. Sabe que horas eu fui? 23 horas. Ele estava emboscado nela e eu fui sozinha, confiada na palavra de Deus. E fui, e ele me socorreu e falei com ele. E sabe o que aconteceu mais? Ele simplesmente caiu em choro, pegou a moto dele e foi para casa. Me responde, Tânia, aonde é que está na Bíblia que ela pode trair o marido, que ela pode abandonar um filho porque é preto, porque ela pode roubar? Porque que ela pode dar calote e comprar e não pagar? Aonde é que está na Bíblia? Me explica, me faz essa vergonha e me explica. Tânia, não responde aquilo que tu não sabe. Não responde aquilo que tu não entende. Não responde pelo nariz aquilo que tu não pode responder pela boca. Eu não vou falar, eu não vou mandar ela abandonar a igreja dela se eu não soubesse da vida dela. Eu não iria fazer isso. Então, Tânia, se você fez esse comentário, tem mais comentário ali, mas eu gostei mais do teu. Na verdade, os outros comentários foi dentro do teu. Tânia, eu tenho 75 anos de conhecimento e inteligência. Eu jamais faço um comentário num canal onde as pessoas gravam um vídeo, um comentário que eu não entendo. Eu jamais vou contra a igreja evangélica. Eu jamais vou contra a igreja católica. Eu jamais vou contra o centro de macumba, de umbanda, de quimbanda, seja lá como querer explicar. Ou um centro espírita. Porque em todos eles eu recebi ajuda.
Em todos eles eu recebi ajuda. E quando eu tenho dúvida de alguma coisa, são os pastores que eu vou pedir ajuda. Sabe por que eu estou te respondendo isso? Porque eu tive com uma pastora e mandei ela ler o comentário e perguntei para ela onde é que estava. Porque se Deus é contra a imoralidade, dentro do tema que eu falei e você respondeu, então você está querendo dizer que o resto que ela fez estava certo? Ela traiu o marido, estava certo. Ela abandonar um filho que era preto, estava certo. Ela roubar e ser presa, estava certo. As 3 filhas dela ainda é uma santa. Que uma tem 25 anos, a outra tem 19 e a outra tem 23. Ainda são santas que ainda não fizeram nada disso. Apenas é homossexual. E elas estão certas. Tânia, sabe o que é que tem muito? É moralidade sem entender. A pessoa faz uma coisa errada aqui, bota uma Bíblia embaixo do braço e vai para a sua igreja, dá uma de santa sem ser. Eu nunca fui religiosa. Eu tenho Deus comigo. E posso falar de boca cheia aos 4 ventos. Que eu tenho Deus comigo. Sabe por quê, amiga? Porque ele me curou de 2 cânceres, desenganado. Me deram só 3 dias de vida em Curitiba. E Deus disse, não, essa é minha. A segunda vez eu estou na Igreja Universal, que fui atrás da minha funcionária. Não fui assistir culto, não. Apareceu Edir Macedo e falou a palavra que quem dava doença não era Deus, era o diabo. E eu tomei posse da fé e saí curada. Meu médico, doutor Martini, chorou feito criança em Curitiba. Porque eu era mais curada, eu tinha mais saúde do que uma criança de 5 anos que nunca tinha tomado Coca-Cola. A igreja do apóstolo Valdomiro Santiago, tá tudo aí. Se você der um Google aí nos meus vídeos, você vai entender toda a minha história desse canal. Eu tava com um caroço enorme no peito, que não conseguia nem baixar o braço. Peguei o lenço do apóstolo Valdomiro Santiago, da igreja dele, setou uma benção, coloquei embaixo do braço e o caroço desapareceu na hora. Não foi ontem, nem depois, nem à tarde, não. Tá só a fístula aqui, como se eu tivesse mandado fazer uma cirurgia. Nos terreiros de Umbanda, eu ia para comer. E recebi essa proteção desse sequestro. Fui sequestrada, mas a guia Maria Luziara me salvou. Do jeito que ela falou. Ela baixou e falou, quando forem lhe matar, chame por mim. Na hora que foram me matar, eu gritei por ela. Caiu todo mundo por terra, só ficou acordado um. Foi o que ficou com medo, dirigiu a Brasília Azul e me levou e deixou na BR. Isso em Serra Talhada, Pernambuco. Então você vem querer falar besteira, mulher? Para de responder, tem educação. Para de fazer comentário. Para de fazer comentário de que você não entende. Você não entende, mulher. Para de fazer comentário bobo. Se você não gosta do vídeo, larga pra lá. Faz igual a mim. Vou em tantos canais que eu não gosto do assunto, mas como eu não gosto, também não vou comentar. É que eu quero comentando dentro de um assunto que eu não gosto. Porque a pessoa vai vir, vai me dar uma resposta, eu vou ficar com cara de tacho. Vou repetir. Tenho 75 anos de inteligência e conhecimento. Não ando com Bíblia embaixo do braço e nem na mão, porque eu não sei interpretar. Porque eu não sei interpretar. Só entendo de salmo, dos 4 salmos que eu entendo. Só entendo esses 4 salmos, mais nenhum. As orações que eu faço, as curas que eu pratico, é porque já nasci assim. As orações que eu faço, eu aprendi com a minha avó, de 107 anos. Você quer que eu te dê um exemplo de como eu recebo mensagem de Deus? Eu fui convidada para ir a uma festa de noivado. Fui. Os empresários aqui me convidaram para ir a uma festa de noivado. Fui, quando cheguei lá, aparece a mãe e seus familiares. Chamei a mãe do noivo e falei para ela, amiga,
você não vai gostar de mim. Mas teu filho não pode nem noivar com essa moça. Chamei ela lá num lugarzinho. Por que, dona Zilda? Amiga, ele não pode. É Deus que está te mandando o recado. Ele não pode noivar com essa moça. Procura um investigador amanhã mesmo e investiga quem é essa moça. Quem é essa família. Ela escutando o meu conselho, sabendo que a Zilda é inteligente e eu sou inteligente porque na palavra de Deus eu recebo mensagem, se a pessoa está mentindo, eu digo que tá. No outro dia ela contratou um investigador. Sabe o que é que a noiva do filho dela era? Procurada pela polícia por tráfico de drogas e por venda de criança. Ela estava sendo procurada pela polícia em 2 crimes. E ela tinha batido na mãe dela também. É assim, amiga, que funciona. É desse jeito que funciona. Não é falando lero-lero, não. Nem deixando para amanhã, não. Quando Deus manda, a gente fala. Então, mais uma vez, amiga. Eu não falei de Igreja Universal. Eu mandei ela largar a religião dela. E deixar de ser religiosa e servir a Deus. Não ser religiosa. Não adianta ser religiosa, não, amiga. Tem que servir a Deus. Tem que vigiar a boquinha, os olhos e os ouvidos e o coração. O que fala, o que enxerga, o que dá atenção, o que escuta e as más obras nascidas do coração. Não é ficar falando abobrinha com a Bíblia embaixo do braço, não. Que é isso que ela faz. É isso que ela faz. E com certeza ela é uma das primeiras que recebe o meu vídeo. E ela vê o meu vídeo. E mesmo assim, ela não larga do meu pé para dar conselho para ela. Porque ela gosta de me pagar, eu gosto de receber. Mas é desse jeito a vida dela. Tá certo? Ela servir a Deus e todo dia para a igreja dela e ser presa por roubo? Tá certo ela dar calota em todo mundo? Tá na Bíblia ela desprezar um filho porque era preto? Tá certo isso? Que essa é a briga dela com as filhas, que elas jogam na cara dela todo dia. Qualquer briga que ela vai falar com a filha dela sobre a opção sexual, ela fala, pior do que isso é o que você fez. E dê graças a Deus que nós não fazemos. Eu só falo, amiga, aquilo que eu sei. 100% certeza. Eu não falo aquilo que eu não sei. E eu não posso falar de centro espírita, nem de umbanda, nem de quimbanda, nem de igreja católica, nem de evangélico. Eu não posso falar. Porque todos esses lugares, todas essas igrejas me ajudaram. Se eu lembrasse qual era a igreja, mas graças a Deus que o Ho'oponopono limpou da minha mente. Eu inventei de ser evangélica em 1975. Primeira vez, era um Natal, peguei uma Bíblia, tem embaixo do braço e fui para abençoar da igreja. Eu só lembro quem era, vamos dizer, o dono da igreja, que eu não sei como é que fala. Era tipo um Silas Malafaia, um Edir Macedo, um apóstolo Valdomiro Santiago, eu não sei como é que dá o nome dessas pessoas, que eu não me ligo nisso. Eu sei que eu cheguei, ele era o convidado e ele estava dando uma palestra, isso em Serra Talhada, Pernambuco. Alguém tinha perguntado para ele quem era Nossa Senhora. E ele falou que Nossa Senhora era igual à mãe dele. Igual à mãe dele, igual a qualquer mulher. Eu levantei o dedo, como sempre fiz, e perguntei, Pastor Francisco Patrício, eu só sei que o nome dele era essa pessoa de quem eu quero falar, só decorei isso. Pastor Francisco Patrício, a igreja que eu não lembro, a igreja evangélica que eu não sei que denominação era, não lembro mesmo. Se eu lembrasse, eu falava aqui. Eu falei, então quer dizer que se eu chegar na casa da sua mãe e der uma surra na sua mãe, você vai gostar? Ele falou, na minha mãe ninguém toca. Eu falei, na mãe de Jesus também não. E ali eu joguei a Bíblia, onde ele estava, joguei em cima do púlpito e fui embora. Em 1975 eu fui assim sempre até 2014. Conheci o Ho'oponopono, mudei. Não virei santa. Eu conheci o Ho'oponopono e entendi o que é amor ao próximo, o que é ser filha de Deus, o que eu estou fazendo aqui no mundo. E que eu não posso julgar ninguém, igual tu me julgou, colega. Isso aí foi julgamento. Você me julgou por uma coisa que eu não falei.
Você me julgou botando a Bíblia no meio, botando evangélico no meio, coisa que eu não falei. Então eu vou deixar a pergunta novamente. Está na Bíblia que está certo roubar? Está na Bíblia que pode desprezar um filho porque é preto? Está na Bíblia que pode trair o marido? Está na Bíblia? Se tiver, tu me diz. Um beijo no seu coração. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Pode perguntar. Eu respondo.